Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas. Hoje eu vou falar sobre a visibilidade e se ela de fato é uma armadilha. Primeiramente, eu digo para você, aqui na descrição tem a agenda de cursos do Colunas Tortas. Se você quiser aprender mais sobre a análise do discurso em Michel Foucault ou sobre o poder disciplinar em Foucault, dá uma olhada no link, vê os cursos que a gente tem disponíveis e se inscreva. Os cursos acontecem aos sábados. Sobre a visibilidade, o grande ponto aqui são as campanhas que contêm um traço de representatividade de grupos minoritários. O ponto aqui é a gente refletir um pouco a respeito disso. Não é muito bem uma crítica e muito menos um elogio. É uma tentativa de reflexão. Até que ponto isso realmente é válido? Até que ponto isso de fato traz alguma melhoria clara? E eu digo isso principalmente com a frase do Foucault, a partir da frase do Foucault, de que a visibilidade é uma armadilha. Quando Foucault fala sobre isso, ele está falando sobre os mecanismos de controle, de vigilância, e sobre como é necessário individualizar e sobre como é necessário manter em um campo visível aquele que está sendo controlado. Isso falando muito a respeito da disciplina. Quem está sendo controlado no campo visível é um alvo melhor para poder ser analisado e para se gerar conhecimento a respeito. E esse conhecimento a respeito vai melhorar ainda mais todos os mecanismos de controle e os mecanismos também de marcação de poder no corpo. Vai tornar o corpo mais útil. O ponto é, num determinado momento em que alguns grupos conseguem ascender à esfera do consumo, na medida em que eles conseguem tal feito, a representatividade ela seria de fato algo que simbolizaria alguma inclusão, tirando na própria esfera do consumo? A impressão que eu tenho é que essa inclusão na esfera do consumo, ela torna essa curva de visibilidade algo que bate nos grupos minoritários e os transformam em corpos mais controláveis. Só que numa esfera diferente, numa esfera propriamente do consumo, numa esfera em que podem ser úteis para consumir, numa esfera que aumenta a sua utilidade como público consumidor. Pensando no ponto de vista da análise do discurso, a visibilidade que vai tornar o corpo útil poderia ser tida como uma visibilidade que insere um sujeito consumidor em um discurso propriamente de consumo, em um discurso próprio do capitalismo, talvez pós-moderno, talvez de uma esfera de consumo majoritária, de um capitalismo de consumo, de um capitalismo em que dizem que a esfera de consumo é a determinante, enfim, esse tipo de coisa. Partindo desse princípio, até que ponto essa visibilidade, que é uma representatividade, ou seja, essa representatividade que se torna parte da curva de visibilidade, a partir de que ponto ela de fato vai inverter alguma relação social? Esse é o grande ponto. Ela pode inverter alguma relação social? É claro que essa pergunta ela só vale para quem acha que as relações sociais como são, relações sociais capitalistas, não são favoráveis, não são legais, não são interessantes. Para quem acha que é necessário ter alguma modificação, para quem acha que as relações de exploração não podem continuar. Para quem considera que fazem parte da nossa realidade e assim vai ser para sempre, é claro que essa é uma questão boba, é uma questão que não vale a pena ser muito bem pensada. De certa forma, é uma questão inútil. A representatividade na esfera do consumo passa a ser algo como um fim em si, algo que dá conta. Só que o meu ponto é, para quem não acha que a estrutura capitalista é algo que deva continuar aí para sempre, para quem não acha isso, de que maneira essa curva de visibilidade que permite a representatividade, que coloca corpos minoritários como corpos representados, principalmente em publicidades para consumo, até que ponto isso pode trazer algum tipo de, talvez, inversão nas relações sociais? Até que ponto isso pode, de fato, fomentar alguma luta social? E, ainda mais, até que ponto considerar isso como parte da luta social não é castrar a luta social e colocá-la justamente numa esfera em que o alcance do consumo é o seu grande objetivo? Ou seja, uma mudança estrutural deixa de ser o seu objetivo, deixa de ser colocado como algo a ser alcançado. E esse algo a ser alcançado passa a ser, por sua vez, de fato, o acesso ao consumo, o acesso aos produtos, o acesso a mercadorias. É evidente que, enfim, acessar mercadorias é extremamente importante. O ponto não é esse.
O ponto não é poder comprar, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um mecanismo de controle que, ao colocar grupos minoritários como grupos representados, consegue se utilizar da escrita disciplinar para gerar conhecimento a respeito deles. Conhecimento a respeito desses sujeitos, que agora são também sujeitos do consumo. Um conhecimento sobre um sujeito de consumo que tem caracteres novos, que tem caracteres diferentes, que tem hábitos diferentes, que pode consumir de uma maneira diferente. Eu pergunto a vocês, o que vocês acham disso? Usem os comentários, coloquem a opinião de vocês. Novamente eu falo, olhem a agenda de cursos do Colunas Tortas, se você quiser aprender mais sobre a análise do discurso em Michel Foucault, sobre o poder disciplinar em Michel Foucault. Siga no Instagram Colunas Tortas, lá a gente sempre fala das novidades sobre o site, sobre o portal, os conteúdos novos, os vídeos novos inclusive. Se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo para alcançar mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.